Nas últimas 2 semanas, os brasileiros assistiram a um movimento inédito na história. O real ganhando valor sobre o dólar por dias e dias seguidos. Se no fim do ano passado a escalada do dólar desafiava o entendimento dos economistas, agora a missão é explicar a queda. A maior sequência de baixas desde o início do Plano Real. Foram 12 fechamentos seguidos. No dia 17 de janeiro, o dólar valia R$ 6,06. Ontem encerrou a 5,77, uma queda de quase 5% no período, ou uma diferença de 29 centavos. Hoje subiu um pouco, mas mesmo assim ficou abaixo dos 5,80. Valores difíceis de se imaginar no fim do ano passado. 5 de novembro, dia da eleição nos Estados Unidos e de apreensão nos mercados mundiais, o dólar valia 5,74. Subiu para 5,98 no dia 28, quando o governo detalhou o plano de ajuste fiscal depois de mais de um mês de espera. As medidas foram consideradas insuficientes e a trajetória do dólar seguiu em alta. 18 de dezembro, a moeda americana fechou em R$ 6,26, o maior valor da história. 20 de janeiro, dia da posse de Donald Trump, ficou em 6,04. Na época, além das incertezas em relação ao cenário externo e ao equilíbrio das contas públicas, analistas apontavam o dólar alto como um dos motivos para a inflação, que, por sua vez, levava o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Já neste ano, o que veio em seguida nos Estados Unidos acalmou o mercado financeiro, explica o economista Sérgio Vale. Quando ele vira presidente, ele toma posse, não fala da China. Ataca Canadá e México, essencialmente, na questão tarifária, e China fica de fora. Sobe, sinaliza dias depois subir só 10%, mas em relação aos 50%, 60% de tarifa, foi muito menos. O final do ano passado foi um conjunto externo e interno. A gente teve o pacote fiscal no final de novembro, a eleição do Trump também foi em novembro. Então as duas coisas em conjunto meio que se potencializaram, se juntaram, a gente teve um efeito muito mais forte do que eventualmente a gente teria se tivesse acontecido uma coisa ou outra. Se o cenário externo ficou menos nebuloso, aqui dentro, na prática, pouca coisa mudou. Os economistas dizem que o humor melhorou com a sinalização dos novos presidentes da Câmara e do Senado de que a agenda econômica terá prioridade. O Banco Central, sob nova direção, anunciou na semana passada o aumento de 1 ponto percentual nos juros para desacelerar a economia. Os pontos centrais, como a inflação e o risco fiscal, continuam no radar. Na ata da reunião divulgada ontem, o Copom fala em um cenário de inflação adverso. Diz que os preços de alimentos se elevaram de forma significativa e que a inflação vai seguir acima do teto da meta nos próximos 6 meses. O documento também manteve o tom duro sobre as contas públicas, dizendo que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal tem o potencial de elevar os juros. E sinalizou outro aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião, em março. Ou seja, basicamente os mesmos pontos do fim do ano passado, quando o dólar disparou. O que mudou então? A economista Cristiane Quartaroli explica que a taxa de juros no Brasil ajuda a baixar a cotação do dólar porque atrai investidores estrangeiros. É um diferencial de juros crescente com relação aos Estados Unidos e isso acaba atraindo fluxo de capital sob o ponto de vista de investimentos aqui para o Brasil, Então é dólar entrando no Brasil, então quando a gente tem mais dólar aqui entrando, a cotação também tende a cair, é o que está acontecendo, é o que aconteceu nesses últimos dias que a gente tem visto aí a cotação cedendo. Na avaliação do economista Felipe Salto, o patamar do dólar hoje é mais realista do que aquele do fim do ano passado. Acho que o fator preponderante é que, quando do anúncio do pacote, a reação foi muito negativa e foi exageradamente negativa. O câmbio foi para quase 6,30, que é uma taxa muito elevada, afetando a inflação e tudo mais. E um outro movimento nesse início de ano tem a ver com as declarações e as sinalizações do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula. Ambos têm feito um esforço importante de melhorar a comunicação e de dizer que há sim um compromisso com a responsabilidade fiscal. Se precisar fazer novos cortes, esses cortes serão feitos. Agora, claro que é preciso materializar tudo isso e essas medidas precisam vir, precisam acontecer. Sérgio Vale destaca a importância de um Banco Central independente para uma estabilização do câmbio. Certamente esse Banco Central, que
que está atento, que está olhando o cenário e está com vontade de levar a taxa de juros até onde for necessário, a gente imagina, isso também acalma o mercado, isso também ajuda a trazer uma certa tranquilidade para o mercado. É como se a política fiscal não está funcionando como a gente gostaria, mas o Banco Central está sinalizando que, olha, eu vou tentar fazer o máximo aqui para evitar que a gente tenha uma piora geral das expectativas. Isso é bom, isso é positivo, o mercado gosta.